Olá, tudo bem? O De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Jefferson Takehara, que é otorrino, para falar sobre as principais doenças respiratórias que afetam as crianças, principalmente em idade escolar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui para ajudar também a esclarecer todo mundo sobre saúde. Nós que agradecemos. E é claro que eu também não posso deixar de registrar a presença da Ana Furtado, a participação da Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras de mais esse programa. E por meio dessa tradução, a comunidade surda tem acesso a toda a nossa programação. Dr. Jefferson, vamos começar. Quais são as principais doenças respiratórias que atingem as crianças, principalmente em fase de idade escolar? Sim, principalmente a gente fala na primeira infância, Sim. Até nos primeiros 1000 dias, né? Então 3 anos e meio, 4 anos, onde existe um amadurecimento da defesa das crianças. Elas começam a aumentar a produção de anticorpos, a defesa está desenvolvendo, só que nessa fase ainda pode ter muita brecha para as infecções, seja virais e bacterianas, e que são intensificadas com contato com mais crianças, principalmente no ambiente escolar. Entendi, doutor. E como que essas doenças afetam ali o contexto escolar das crianças? Imagino que até influencia no aprendizado dos pequenos, né? Sim, principalmente, não somente pela situação de febre, de estar doente, de ter que se afastar das atividades escolares quando a criança está doente, mas também, às vezes, as consequências de doenças mal resolvidas. Por exemplo, numa infecção de ouvido que ficou secreção no ouvido, a criança perde transitoriamente um pouco de decibéis para a audição e que pode ser importante durante a alfabetização, Sim. durante a aprendizado até da linguagem e até em questões atualmente nos últimos estudos, falando da influência dessas infecções que, se ficarem mal resolvidas, levarem a problemas no processamento auditivo central, que tem sido um fator que está sendo muito investigado nas crianças com dificuldades na alfabetização. Olha só, é bastante complexo, né, doutor? E como que o ambiente escolar ali, qual a contribuição desse ambiente para desenvolver essas doenças, né, respiratórias? Primeiro que as crianças estão todas numa fase mais vulnerável, né? Então, na verdade, nós temos dois extremos, não somente as crianças, mas os idosos também, e às vezes doenças normais, um resfriadinho, um processo de gripe, às vezes pode se transformar em doenças maiores. Além disso, tem mais contato com crianças e, às vezes, numa fase antes dos sintomas, às vezes já pode estar transmitindo algum vírus, alguma bactéria, principalmente nas épocas críticas, que é o início do inverno e até na fase da estiagem. E aí, realmente, a disseminação é muito mais intensa e muitas dessas crianças levam para casa essas doenças, né? Então, é muito comum a gente pegar um dia, atender os filhos e depois de uma semana ou duas, aí foi quem estava em contato com essas crianças, o pessoal da rede de apoio dessa criança. Então, os pais, avós, tios, quem estavam em contato, também existe o risco de também pegar essas doenças indiretamente. Mas também temos que também avaliar questões alimentares, a vacinação tem que estar em dia também nessas crianças, claro. Porque se a gente não tiver um apoio adequado, temos mais chances de, às vezes, não só da doença acontecer, como ser mais grave. Entendi, doutor. E quais as medidas, as principais medidas que a escola e até mesmo os pais devem tomar para evitar, né, a propagação dessas doenças respiratórias? Bom, primeira coisa, a higienização das mãos, né? Então, ter os hábitos. E, inclusive, depois desse surto de virose que tivemos no litoral, lembramos também que não somente, às vezes, álcool gel, lavar a mão com água e sabão, com certeza vai ajudar. Além disso, se a criança estiver doente, suspeita com algum processo viral, já começou a ter febre, não enviar essas crianças à escola, porque senão, realmente, com certeza, ela vai estar em alto índice de disseminação. Tanto é que no FDA, que é a Anvisa americana, existem recomendações se a criança está de febre, enquanto estiver com febre, o ideal é não levá-la para a escola, para não ter uma disseminação desses vírus e, às vezes, espalhar numa escala muito grande, como às vezes eu observo em algumas épocas do ano. Entendi. Pode até piorar o quadro, né? Porque ela já está com a imunidade um pouco abaixo, né, do que seria o ideal. Às vezes a gente pega até pais, assim, ficaram chateados porque a escola chamou, porque meu filho teve uma febre, mas na verdade é um momento para a gente avaliar o que está acontecendo. Sim. Se tem febre, alguma coisa não está legal. É bom investigar. Olha só, gente, já que o assunto é prevenção contra as doenças respiratórias, a repórter Dani Rivas foi conversar com uma mãe sobre algumas estratégias que ela pratica aí para minimizar os riscos de doenças respiratórias. Oi, Dani! E aí, Gi, como que você tá, hein? Olha, a gente que é mãe sabe que as doenças respiratórias dão um trabalho danado, né? E elas não são bobeira não, gente. Estão entre as principais causas de internação das crianças no Brasil.
Mas eu tenho uma boa notícia, é possível preveni-las. Eu vou conhecer agora a Areta, que ela é mãe da Gabriela, e ela vai contar pra gente algumas receitinhas que ela faz no dia a dia, que são básicas, mas que funcionam e muito. Vamos conferir então? Essa fofura, gente, é a Gabi. Ela tem 1 ano e 6 meses e seu contato com a escola aconteceu bem cedo. Logo de cara, teve uma sinusite mais forte e hoje sofre um pouquinho com a rinite. A alternativa encontrada pelos papais foi reforçar os cuidados e não abrir mão da imunização. Primeira coisa que a gente adotou desde que ela nasceu, vacinação. A gente sempre vacinou, inclusive vacina de gripe, covid, tudo isso a gente adota em casa. E quando ela teve essa crise de sinusite, a gente foi orientado por um otorrino que nos ensinou o seguinte: lavagem nasal, que é uma das melhores formas. Não precisa necessariamente ser aquela de alto volume que entra de um lado e sai do outro. Eu particularmente não tenho coragem de fazer essa, eu acho apavorante. Mas manter o narizinho umidificado com soro. Então a gente aplica aqueles sprayzinhos nasais de soro 2, 3 vezes no dia, geralmente de manhã, antes de vir para a escola, para manter o narizinho dela bem úmido. E isso já reduziu muito a questão de crises alérgicas, de problemas respiratórios. Mesmo durante aquele período mais seco, a gente não teve grandes problemas com ela adotando essa medida. A gente prioriza bastante também, já era uma orientação do pediatra, veio também do otorrino a questão de uma alimentação saudável, com bastante fruta, verduras, tudo isso porque ajuda, né, a fortalecer a imunidade dela. A escola adota essas medidas, às vezes em períodos mais secos, de deixar o pátio mais úmido, molhado, jogar água mesmo, para aumentar a umidade do ambiente, a questão de higiene, lavagem das mãos, tanto que a Gabi tem 1 ano e meio, ela já tem a mania, ela vê a torneira, ela começa mão, que ela quer lavar a mão. Então ela tão pequenininha, ela já tá com esses hábitos e assim, pátios foram ensinados na escola e a gente leva isso para casa também. A gente vê que a escola assim, é uma parceira essencial pra gente e a gente está sempre em contato, conversando com as professoras e a gente recebe algumas orientações também que vêm da equipe pedagógica, da pediatra da escola. Tem jeito, elas vão ter contato com outras crianças, vai ter contato com agente contaminante, então a gente precisa preparar para eles estarem fortes e conseguirem reagir. Muito bom, é isso mesmo, né, doutora? As crianças precisam ficar fortes para conseguir reagir, Sim, né? Porque senão também, o isolar, às vezes temos consequências também da falta de contato com outras crianças. Temos muitas famílias que às vezes a criança é a única criança da família, então o contato com outras crianças também vai ajudar no desenvolvimento. Então a gente privar ela também só apenas por causa das infecções, tá certo que em alguns casos a gente precisa fazer alguma pausa se a criança está tendo algum problema no desenvolvimento em uma sequência muito grande, mas são casos pontuais. Na maioria dos casos, quando a criança já está na escola, a gente tenta mantê-la, pelo menos em condições para conseguir, se tiver, não ter o pior desfecho das doenças, não ter uma internação toda hora ou ter que tomar com todo o mesmo antibiótico. Aí alguma coisa pode estar errada e a gente precisa investigar quais as razões. Perfeito. Ventilação na escola, em casa, alguns outros cuidados assim, alguns cuidados que os pais podem melhorar essa questão de deixar o ambiente livre das doenças respiratórias. Bom, estamos aqui numa época de calor, então assim, temos a questão dos ar-condicionados, ventiladores. Verdade. Primeira coisa é ver a manutenção e como é que está a limpeza dos filtros do ar-condicionado, não deixar o vento diretamente na criança, lembrando que a criança tem uma perda de calor muito maior, a pele deles não segura tanta temperatura quanto de um adulto, e é aquela história da friagem, isso pode realmente sobrecarregar, porque o corpo tem que mandar energia para se manter aquecido, e às vezes abre uma brecha necessária, às vezes, para uma virose, para uma infecção viral ou até bacteriana por causa disso. Lembrando, chegando também na época da estiagem, falando muito da umidificação, porque temos um inverno com uma umidade que cai muito, então uma época de estiagem muito rigorosa, e aí a questão da hidratação com soro, consumo de água, manter o ambiente mais hidratado. Principalmente quando temos também o ar-condicionado, também acaba ressecando o ambiente, então as medidas do umidificador também vão ajudar a, pelo menos, manter o ar um pouquinho mais agradável e mais fácil de ser tolerável para o organismo. Perfeito. Prevenir é muito melhor do que tratar, né, gente? A gente fala sempre isso aqui. Você sabe qual é a diferença entre a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave? Depois do intervalo, o Dr. Jefferson Takehara explica essa diferença pra gente. Então fica aí que nós já voltamos.
Estamos de volta. O tema do programa de hoje é muito importante para pais, educadores e, claro, para as crianças, as síndromes respiratórias da infância. O otorrino Jefferson Takehara é o convidado de hoje com dicas valiosas de como garantir um ambiente mais saudável para os nossos pequenos. E quando o assunto são síndromes respiratórias, você sabe qual é a diferença entre a síndrome gripal e a síndrome gripal respiratória aguda grave? Doutor, eu não sei qual que é a diferença. Explica pra gente, por favor. Na verdade, a síndrome gripal é os sintomas de resfriado, Sim. de gripe que a gente Aquela vê. gripe que todo mundo já conhece. Exatamente. Quando nós começa a entupir, escorrer, às vezes o mal-estar. E também, às vezes, pode vir com, sim, febre, tá? Claro que é mais comum nas crianças virem com mais febre, mas você pega, por exemplo, nos idosos, raramente a gente vai conseguir ter medidas de febre, então por isso que a gente nem sempre se orienta nisso. Só que na síndrome respiratória aguda grave, na verdade é uma situação inflamatória desencadeada por alguma infecção. Então, a gente viu no Covid o que aconteceu, então Sim. todo vírus respiratório pode causar ele. Só que é claro que no Covid a gente viu numa proporção muito intensa e até em pessoas que não tinham necessariamente problemas de imunidade evidentes, né? Uma coisa a gente costuma ver com muita frequência, quando a pessoa já está vacinada, já teve contato, dos extremos de idade, né? Então, nas crianças pequenas e no idoso. O que a gente teve no Covid aconteceu até em adultos, então isso chamou a atenção, era uma mutação que a nossa defesa estava aberta e aí acaba levando essa situação inflamatória que a pessoa começa a desenvolver um problema de falta de ar muito intenso e aí necessária intervenção, não somente internação e muitas vezes até mesmo a UTI, porque esse processo inflamatório generalizado pode levar a uma sobrecarga pulmonar, a pessoa não conseguir respirar e aí vai levar às formas mais graves e aí que levou o problema, não somente no Covid. Em 2009, na H1N1, na gripe suína, nós tivemos também numa grande proporção. Então, por isso que sempre é interessante a vacinação. O principal motivo da vacinação é evitar a pessoa, ao máximo, chegar nesse tipo de intervenção. Entendi. Não vai, às vezes, deixar de gripar, mas pelo menos você não vai ter um desfecho ruim. Mas mesmo até vírus mais simples também pode causar se a pessoa estiver com a guarda baixa. Como é que a gente vai prevenir isso? Uma boa vacinação e, é claro, se a pessoa começou com uma gripe e começou a evoluir em poucos dias ou até em menores, em metade do dia, já piorou muito drasticamente a questão respiratória, o mal-estar, o cansaço, ele precisa ser avaliado num pronto atendimento para ver qual que é a situação respiratória dele, para ver se ele não está evoluindo, porque senão, às vezes é necessário uma internação e até intervenções maiores. No idoso, uma coisa que chama a atenção é a mudança de comportamento do idoso, ele fica desanimado da noite para o dia ou até mesmo confusão mental antes dos sintomas mais intensos, como, por exemplo, a febre e a falta de ar. Perfeito, doutor. Olha, é bom ficar atento, né? Essa nossa conversa é muito importante. Olha só, gente, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram quase 200% no Vale do Paraíba e no Litoral Norte no ano passado. De janeiro a outubro de 2024, a região somou 241 diagnósticos. O número é 183% maior do que o registrado no mesmo período em 2023, quando foram apontados 85 casos. Nossa, o ano passado foi, assim, os números alarmantes, né, doutor? Sim, nós tivemos aí a presença não somente do vírus sincero respiratório, que é o vírus da bronquiolite, e temos uma novidade aí no último ano, a chegada de uma vacina para esse vírus para gestantes. Então, para justamente, na verdade, não proteger bem a mãe, mas para proteger o filho durante isso, já que boa parte dessas síndromes aconteceram em crianças e a grande maioria por causa do vírus da bronquiolite. Outras coisas também, a gente teve também aí a pneumonia típica também. Então, na verdade, é uma bactéria chamada Mycoplasma, que ela faz uma pneumonia não com aquela de catarro, de febrão, que é a pneumonia clássica do pneumococo. E aí isso realmente acabou sobrecarregando os serviços de saúde, seja público ou particular. O problema é que interna-se e às vezes pode começar, se tiver muita gente ao mesmo tempo doente, não ter vaga ou ter problemas aí tempo de espera às vezes para conseguir uma vaga. Então, nosso medo é disso sobrecarregar o serviço, porque se pega, geralmente quando eu surto é muita gente ao mesmo tempo. É verdade, doutor. E olha só, uma das doenças respiratórias também que incomoda bastante, inclusive nossa personagem, né, a pequena Gabi, ela tem sinusite e rinite, mas a rinite ela atinge pessoas de qualquer idade, qualquer faixa etária. Sim, a pessoa pode ter a predisposição alérgica, existe a forma não alérgica também, mas a mais comum é a alérgica, quando a pessoa já tem uma predisposição com problemas, com poeira,
com cheiros, pelo de animais, e aí tem uma reação exagerada. Não é um vírus atacando, mas nosso corpo reage, e às vezes até no começo é meio parecido. O nariz entope, coça, geralmente vem sintomas de coceira, de catarro, mas nunca com febre acompanhada. Ah, tá. O que pode acontecer é que às vezes se essa secreção for ficar retida, ficar presa no nariz e ficar por muito tempo, ele pode contaminar por bactérias e vírus e causar doenças depois, mas geralmente num quadro mais arrastado, de crises durante semanas. Então, quando a criança chega a ter esses problemas e a gente começa a pegar mais esse perfil de paciente no início do inverno, a gente já fica de olho porque existe uma chance aumentada pelo catarro que está parado de uma infecção com mais frequência ou até uma repetição de crises. Tá certo que nos idosos também pode acontecer por fenômenos de envelhecimento, e nas gestantes também, pelo próprio hormônio da gestação, ele pode deixar o nariz mais sensível em algumas mulheres, mas somente durante a gestação. E a mãe comentou que ela faz a lavagem nasal na criança, ajuda muito, mas tem alguma contraindicação? Todos os pais podem fazer? Adultos também podem fazer a lavagem nasal? Mundo. Na verdade, com soro fisiológico. Isso, toda a solução escrita fisiológica. Fisiológico. 0,9%, 9 miligramas por ml de cloreto de sódio. Ou escrito isotônico, qualquer uma dessas especificações é o mesmo soro. Tá? A Anvisa não tem diferença entre elas. E é o suficiente para limpeza. Na verdade, é uma solução de limpeza, principalmente que nós moramos numa cidade, numa região muito industrializada, com muitos carros, então nós temos uma carga de poluição aérea muito alta. Então, isso piora muito na época da seca, que essa poluição não dissipa tanto. Então, ele vai a uma medida de higienização, porque senão, às vezes, esse estímulo pode, em pessoas alérgicas, ter mais secreção e facilitar as infecções. Numa questão de infecção, o catarro pode ficar preso e aí começar a facilitar o desenvolvimento de uma sinusite, de uma infecção bacteriana na região. Então, por isso que o soro ajudaria. O que é controverso se eu preciso fazer em altos volumes ou não, porque os estudos não determinaram, os primeiros estudos, quanto que eu ponho no nariz, cada um tem um buraco de um tamanho. Então, a intenção nossa é umidificar e tirar os resíduos, ou aquilo que possa estimular o meu nariz, mas não necessariamente, às vezes, fazer sair do outro lado. A lavagem de alta intensidade, nós pegamos já acidentes, ou parar quando a criança briga muito para fazer a lavagem, fazer força e parar dentro do ouvido e causar infecções de ouvido, e até mesmo engasgo e risco de afogamento se a criança não colaborar muito. Então, quando a mãe fala que é difícil, não tem problema. O importante é molhar, umidificar o nariz, mas às vezes pode ser com cargas menores, não precisa ser grandes quantidades de soro nessa criança. Nada de exageros. E também a sinusite. Doutora, a sinusite tira a paz de qualquer um, adulto, criança, mas em bebês é comum, né? Há alguns bebês também. Só que como que o bebê não fala? Como que eu percebo que o meu bebê pode estar, de repente, com uma sinusite? Para chegar no nível de sinusite, já começa com um quadro já alérgico já arrastado, tá? Então, secreções, uma criança que ronca, com o nariz entupido, que vive com catarro e às vezes o catarro não sai, esse catarro pode contaminar. A criança ainda não tem os seios da face desenvolvidos por completo, igual de um adulto, mas a infecção dessa secreção pode acontecer pelo mesmo processo. Então, por isso que alguns confundem, porque a estrutura não é igual de um adulto, que aí é um quadro mais arrastado, às vezes não vem febre, e alguns adultos podem vir a desenvolver aquela dor de cabeça clássica também. Mas o importante é ver se o catarro está sendo controlado, e aí a gente não deixar isso proliferar. E na dúvida, né, procure um médico, procure um especialista, né, gente? Não dá para ficar em casa esperando as coisas, né, se agravarem para sair atrás do tratamento. Vamos lá. Na volta do intervalo, você vai descobrir quais são os tratamentos mais eficazes para síndromes respiratórias e, principalmente, como os pais podem garantir que os filhos sigam o tratamento direitinho. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta e nesse bloco o Dr. Jefferson Takehara vai explicar para a gente quais são os tratamentos mais eficazes para tratar as síndromes respiratórias. Essas doenças que dão dor de cabeça aí, né? Para os familiares, pais, crianças. Doutor, quais são os tratamentos mais modernos, assim? Eles avançaram muito nos últimos tempos. Na verdade, temos duas formas. Na verdade, tem a questão de resolver o problema do momento. Então, medicações todas, o antistamínico. O que evoluiu nos antistamínicos é que os primeiros davam muito sono, e os atuais não. E até o jeito de dar, porque tem crianças que é mais difícil de aceitar. Então, tem versões gotas, tem versões de comprimidos que são dispersíveis pela boca, isso nos maiores. Então, mudou bastante a forma de ser usado. Agora, o que temos também, quando temos a recorrência, uma hora atrás da outra, tem uma sequência e parece que está toda hora doente, a gente investigar qual é a real causa. Temos medicações para aumentar a imunidade dessas crianças, se for o caso,
mas é interessante fazer exames e um acompanhamento médico para ver se esse caso é necessário. Ou se a criança já está, na verdade, começando a desenvolver algum tipo de alergia, principalmente se tiver um histórico na família. Se vem de uma família que não somente o pai e a mãe, mas a avó, o tio, o primo tem algum histórico alérgico, rinites alérgicas, a bronquite, a asma ou até mesmo as alergias de pele, realmente existe um risco aumentado dessas situações se manifestarem mais cedo. Às vezes é difícil pegar em exames com uma criança pequena, mas a gente já começa a fazer medidas, sprays nasais para controle do catarro ou até mesmo para modular a reação alérgica também temos à disposição atualmente. Então, antigamente a gente fazia tudo à base do corticoide, né? E aí temos a questão do efeito colateral, se a gente começar a usar cortisona indiscriminadamente, sem critério nenhum, porque senão realmente temos os efeitos colaterais no crescimento, no ganho de peso, na pressão arterial dos adultos que forem usar. Então, não é um remédio tão isento. E, claro, cada caso é um caso. Às vezes peguei do meu vizinho, mas às vezes não é a minha situação. Então, é bom te ver qual que é necessário, porque dependendo do remédio que a pessoa já usa previamente, pode interferir o funcionamento de alguns medicamentos que a pessoa usa para diabetes, para pressão alta. É, sempre com a indicação médica, né? Tá certo, doutor. E as crianças, muitas vezes, elas precisam, não tem jeito, tem que prescrever o antibiótico. E essa alimentação, durante esse período que ela está ali fazendo uso, a mãe, né, a família está fazendo uso do antibiótico, deve ser uma alimentação diferenciada para a criança? Por exemplo, eu sempre escutei falar assim, não dá antibiótico para a menina antes dela comer. Não pode dar antibiótico com o estômago vazio, né? Minha mãe usa muito essa expressão. Realmente alguns antibióticos, seja xarope, até mesmo o injetável, pode realmente fazer efeitos gástricos. Então, e aumentar, não somente às vezes algumas crianças têm ânsia de vômito com determinados antibióticos, ou até mesmo a sensação de queimação que muitos adultos têm. Por isso que realmente vem a recomendação de ingeri-lo com algum alimento, com o estômago aí preenchido. Outra questão é que realmente ele pode, da mesma forma que vai matar teoricamente bactérias, eles podem influenciar nos lactobacilos, na nossa flora intestinal, e aí realmente causar um desequilíbrio, seja na questão digestiva, com mais gás, sensação que eu estou com o estômago mais pesado, mas também a famosa diarreia durante o processo de uso de antibióticos. Então a gente tem que primeiro ver a dosagem correta e o tempo correto também, não usar por conta, mas o quanto que o médico indicou, mas muitas vezes nós médicos nos deparamos com isso. É claro que a principal função disso é controlar o processo inflamatório que está levando à febre, o causador. Às vezes precisa tirar as consequências para ser mais efetivo. E outro que às vezes a gente precisa dar alguma medicação de suporte, principalmente atualmente nós temos muitos probióticos que podem ajudar pelo menos a diminuir os efeitos gástricos desses antibióticos e não somente diminuir também o tempo de diarreia. Se a criança está tendo diarreia com antibiótico, às vezes é bom reduzir a quantidade de fibras e às vezes oferecer mais carboidratos, mas com menos fibra, para pelo menos repor um pouquinho o que pode estar se perdendo, fora o consumo de água também, que pode estar se perdendo nessas fezes mais aguadas que acabam ficando com antibiótico. Sim, aí precisa de uma hidratação maior também, né? Doutor, no primeiro bloco você falou, e eu acho que vale a gente reforçar, a carteira de vacinação em dia. É um dos principais aliados aí para evitar essas doenças respiratórias, não é mesmo? Sim, com certeza. Acho que um dos grandes avanços da medicina foi com a chegada das vacinas. Temos uma grande gama de vacinas à disposição. O SUS cobre boa parte deles também, mas também algumas a gente pode ser que seja preciso pela rede particular também. Tá? Então, o importante é ele estar com a vacina atualizada, porque o que é dado pelo SUS é o mínimo necessário. Existem as outras opções para doenças mais graves, para prevenir principalmente a internação. Pensando, por exemplo, na síndrome respiratória aguda grave, a vacinação tende a tentar evitar chegar nesse ponto. Tá certo que temos alguns micro-organismos que nós não temos ainda uma vacina específica, mas as mais importantes já estão disponíveis. A grande novidade que foi de agora foi a da bronquiolite em gestantes, ainda só temos na rede particular, e isso serve para proteger principalmente os menores de 6 meses. Então, isso vai ajudar bastante, já que o estudo da Fiocruz chegou a, dependendo do mês, cerca de 80% das internações por síndrome respiratória aguda grave em crianças foi pelo vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite. Então, e é uma situação grave, porque se precisa, às vezes, entubar essa criança quando a criança chega nessa situação. Então, para evitar-se isso, já chegamos com essa vacina e temos também às vezes o anticorpo, mas isso é a critério do pediatra, dependendo da situação de cada criança. Certo. E a importância também dos pais e até mesmo os professores ali, a comunidade escolar, manter a carteirinha em dia também, né, de vacinação. Lembrando que a gente sempre lembra, até 1 ano e meio, que sempre tem aquela frequência e depois de 1 ano e meio começa a distanciar.
tem as campanhas anuais, mas lembrando que com 4 anos já tem os reforços dessas vacinas de novo, e às vezes, por exemplo, da coqueluche é dessa época, e ficou um delay muito grande na população, então assim, muita criança ficou com a vacina desatualizada, e aí realmente precisamos tomar cuidado. Sarampo também, então são doenças que estavam controladas e que começaram a ter um risco de voltar devido ao descontrole dos reforços. É sempre bom o que a gente fala, prevenção, sempre Com prevenção. certeza. Doutor, para a gente concluir, eu gostaria que você reforçasse, por favor, as dicas, né? Para os pais, a comunidade escolar que está acompanhando a gente, até mesmo as crianças, porque tem crianças grandinhas que já, igual, não precisa ser grandinha, né? 1 ano e meio, a Gabi já sabe que precisa lavar as mãozinhas. Mas para a gente concluir, dicas para deixar as síndromes respiratórias longe da nossa casa, das nossas escolas. Bom, primeiro ter os hábitos realmente de higienização, né? Não somente álcool gel, lavar a mão com água e sabão, a higienização nasal com soluções fisiológicas ou isotônicas, principalmente na época de estiagem, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada para fornecer à sua sala de defesa os recursos necessários para poder se defender. Além disso, uma coisa que talvez a gente uma coisa mais moderna é em relação à rede de apoio, porque quando a criança ficar doente, tiver com febre, onde é que essa criança vai ficar? E nós sabemos que, dependendo da família, é uma coisa meio difícil, de última hora, arranjar alguém para ficar com essa criança, porque eu não posso levá-lo para a escola. Então, tentar definir quem que poderia ser essa rede de apoio antes de acontecer, né? Com quem que eu poderia contar, o que eu poderia fazer nessas situações antes de chegar no inverno, porque quando chega no inverno, aquele monte de criança doente, aí realmente acaba sendo não somente um problema para a criança, mas também uma disseminação para mais gente. Então, é interessante a gente saber onde é que a gente vai poder contar quando a criança não puder ir para a escola. Perfeito. Dr. Jefferson, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Obrigado, Dicas valiosas. Foi um prazer estar aqui. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e eu encontro você no próximo programa. Até mais!